João capítulo 18. Quando terminou de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cédron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, que levavam tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que aconteceria com ele, saiu ao encontro deles e perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente ele lhes perguntou: A quem procuram? A Jesus de Nazaré, disseram. Jesus respondeu: Já disse a vocês que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixem estes homens ir embora. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria melhor que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus respondeu-lhe: Eu tenho falado abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente ele sabe o que eu lhe disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam perto deu um tapa no rosto dele. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Jesus respondeu: Se eu disse algo mal, prove que é mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e imediatamente o galo cantou. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregue a ti, responderam. Pilatos disse: Levem-no e julguem conforme a lei de vocês. Nós, porém, não temos permissão para executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que estava para sofrer. Pilatos, então, voltou para o pretório.
chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus perguntou-lhe: Essa pergunta é tua, ou os outros te falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Acaso sou judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Se eu fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de perguntar isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não encontro nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era líder de rebelião. Glória a Deus, mais um capítulo lido. Marcar aqui como lido, João capítulo 18. E se você está gostando de ler a Bíblia conosco, compartilhe com mais alguém. Deixe seu like e continue nos seguindo para que nós possamos terminar a leitura do livro de João. Amém? Deus te abençoe.